último jogo, com o trabalho realizado na temporada, com todos os problemas que o Grêmio teve na temporada e tudo aquilo que tu já colocaste também ao longo das últimas coletivas. Como é que tu chega para nesse final de temporada? Triste e ao mesmo tempo feliz. Triste por a gente não ter brigado no G4, ter brigado pelo título, ter brigado pela parte de cima da tabela, como nós sempre brigamos. O Grêmio sempre esteve na parte de cima da tabela. E isso, vocês são testemunhas. Isso é um fato. Triste porque, infelizmente, nós passamos por uns problemas seríssimos esse ano. O maior de todos foi a enchente. E a partir da enchente que começaram os problemas no clube, porque o Grêmio não jogou na arena. Então, a tristeza é muito grande por não ter conseguido os resultados melhores para que a gente pudesse jogar no nosso estádio, em frente à nossa torcida, principalmente nas competições internacionais, internacional que foi a Libertadores e a Copa do Brasil, e fomos prejudicados, né, por não jogarmos aqui também no Campeonato Brasileiro. Então essa é a tristeza que fica, porque em todos os anos que eu tive aqui no Grêmio, a gente brigou pela parte de cima da tabela. E por não termos brigado nesse ano aqui pela parte de cima, fica essa tristeza. Quem quer entender, entende os problemas todos que nós passamos esse ano. E ao mesmo tempo, feliz, pouco feliz, mas feliz, porque há 4 meses atrás, lá em Curitiba, eu vou voltar nesse assunto, eu falei para vocês que a conta iria chegar. E ela chegou. Felizmente, aí entra um pouco de felicidade, pelo Grêmio não ter pago essa conta um pouco mais cara. Porque somente nós que estamos aqui dentro do presidente Al Roupeiro sabemos o que nós passamos esse ano. Então, para o Grêmio ter brigado contra o rebaixamento até aí a penúltima rodada e não ter acontecido o pior, essa foi a minha felicidade. Porque só nós que estamos aqui dentro do clube, no dia a dia, sabemos o que nós passamos. Então, o que eu posso falar para vocês hoje é: eu tenho responsabilidade, sim, bastante, eu assumo tudo. Pedir desculpas ao nosso torcedor, porque o nosso torcedor, ele é grande, ele está acostumado a vencer sempre, e nós também. E, infelizmente, esse ano foi bem atípico do que nós poderíamos proporcionar ao nosso torcedor. Renato, aqui, você fica, não fica, já há essa definição? Se não há, o que vai determinar? Você quer ficar no Grêmio? O que o presidente já lhe disse é desejo do clube ou não? E o quanto você tem observado da torcida? Você acha que a torcida quer ou não quer a sua permanência, pelo menos a maioria? Eu não vou entrar nesse mérito, porque o torcedor em toda parte do mundo, ele gosta que seu time ganhe. Isso nem sempre é possível. Principalmente se tratando do ano que nós passamos, é lógico que o torcedor nem todo vai ficar satisfeito porque ele quer ganhar. Nós também queremos ganhar. A gente trabalha para isso. Mas, infelizmente, nem sempre é possível. Mas isso não vai apagar nem 0,5% da história que eu tenho nesse clube. Então, a tua pergunta é se eu fico, se eu não fico, se eu vou embora, se eu não vou embora, se o clube me quer, se o clube não quer. Amanhã eu tenho uma reunião com o presidente e eu já falei para vocês, conheço o presidente há mais de 20 anos, tenho uma amizade muito grande com ele. Trabalhei com o meu vice-presidente, Antônio Brum, um muito bom vice-presidente, esteve sempre com a gente, o Luiz Wagner, nosso executivo. E tive o prazer também de conhecer alguns vice-presidentes de perto. Então, eu tenho um grupo maravilhoso. Volto a repetir, estou triste pelo ano que nós passamos. Mas amanhã, pela parte da manhã, eu tenho essa reunião com o presidente. Já falei para vocês que quando me sinto que eu atrapalho, eu vou embora, sem problema algum. Mas antes disso, eu quero conversar com o presidente, trocar algumas ideias, até pela amizade que eu tenho com ele. Ele sempre esteve do nosso lado o tempo todo. Então, nada mais justo do que ter essa conversa amanhã de manhã com ele. E aí depois vocês vão ter a resposta por parte dele. Porque
que amanhã, ou no máximo terça-feira, eu vou embora. Próxima. Oi, Renato. Só esclarecendo, tu vais embora, tu quis referir à viagem, né? Férias, viagem. Até eu não iria dizer, mas é bom esclarecer para depois, o Renato disse que vai embora, então vamos deixar claro aí que é a viagem. Bom, Renato, até já te desejando boas férias, mas eu quero entrar num assunto que eu pelo menos quero saber até que ponto também, do mesmo modo que tu colocas a enchente, outros problemas, outras coisas que aconteceram internamente. Eu quero uma coisa muito do Renato, seja o Renato técnico ou o Renato pessoa. Durante essa temporada totalmente atípica, o Grêmio sofreu uma baixa, por um motivo totalmente fora do comum dentro do futebol. E tu sofresse uma baixa de trabalho na tua equipe e também na tua vida pessoal, que eu estou falando do Alexandre Mendes. Ele, por os motivos que a gente conhece, saiu do convívio diário do Grêmio, saiu do teu convívio, não sei até que ponto, e aí se puder esclarecer, teu convívio pessoal, porque a gente vê no Alexandre, desde que das outras passagens, que tu tens nele não só um suporte muito forte profissional, mas o suporte da tua intimidade. Eu vejo, por exemplo, nas redes sociais da Carol, da tua filha, que o Alexandre Mendes, o Gabeira priva da vida familiar de vocês, assim, como aquele cara de confiança. Quando em meio a um trabalho, esse cara que é o de confiança da família e também profissional, ele acaba saindo, é normal até que haja de parte, quando há essa separação, também uma consequência. Quanto te fez de falta, até para ajudar o Grêmio, para seguir o teu trabalho, e na vida pessoal, se tu quiseres falar, a ausência ao teu lado, como foi nos últimos anos do Alexandre Mendes? Olha, Zé, o Gabeira sempre foi meu braço direito. Ele teve um problema particular aí, mas provou perante a justiça que é totalmente inocente, então esse assunto está encerrado. O que o presidente trocou ideias comigo no momento que houve esse problema com ele, que era melhor, e nós achamos, eu também achei, da mesma forma que o presidente que toma as decisões no clube, de a gente tirar ele do convívio, do clube, do grupo, porque a gente sabe hoje em dia essas coisas, né? Todo mundo começa a atacar. Ninguém sabe da realidade, ninguém sabe da maioria das histórias, mas muita gente fica de plantão só atacando. Então, o que o presidente fez uma decisão sábia foi tirar ele do meio do grupo para que não houvesse o tititi no dia a dia. E eu acho que foi uma decisão sábia, como já falei, por parte do presidente. Ele resolveu já o problema dele particular, mas faltavam 2, 3 jogos para terminar o ano. O presidente resolveu deixar ele de férias. O clube deu todo o suporte para ele também. É lógico que era uma pessoa do nosso convívio, o grupo gostava, ele ajudava todo mundo, mas eu volto a tocar no assunto. É uma pessoa querida por todos, mas o nosso problema maior, o maior problema, sem dúvida alguma, foi a enchente. Porque hoje ninguém mais fala na enchente, que praticamente o Estado se reergueu, né? Com a força dos gaúchos, com a força de todo mundo, com o trabalho nosso aqui do Rio Grande do Sul. Mas você jogar um campeonato brasileiro longe do seu estádio, jogar as competições longe de sua torcida, do seu estado, é um prejuízo enorme. É por isso que eu falo bem tranquilo. Graças a Deus, essa minha pouca felicidade hoje no final do ano, que não aconteceu o pior para o Grêmio. Porque se o Grêmio tivesse caído para a segunda divisão, hoje alguns estariam falando, mas todo o problema que o Grêmio passou esse ano aqui, e vocês são testemunhas que lá atrás, há 4 meses, e o presidente também tentou isso, para que os clubes gaúchos não caíssem. Porque eu sabia que a conta ia chegar. Infelizmente, para nós, o maior prejuízo, sem dúvida alguma, com respeito a qualquer outro profissional, infelizmente foi a enchente, e aí o prejuízo foi muito grande. Boa noite, Renato, tudo bem? Tu pontua muito bem essa situação de que
as enchentes atrapalharam demais. E por várias vezes esse ano tu pontuou também a questão mental do teu time. O quanto atrapalhava ter ficado tanto tempo fora e agora tentar virar essa chave de bons resultados. Atualmente no futebol, muitas equipes têm se voltado para um auxílio psicológico aos atletas, porque além do ano que o Grêmio teve e que tem que ser posto, já é naturalmente uma pressão enorme ser um atleta de alta performance hoje em dia. Eu queria ouvir de ti se tu acha que isso poderia ter dado uma ajuda maior ao Grêmio e qual é a tua postura diante desse tipo de trabalho hoje em dia da psicologia do esporte. Eu não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Tudo que a gente pode somar para o bem é bem-vindo. Mas, com todo o respeito a esses profissionais, ninguém conhece mais o meu grupo do que eu. Entendeu? Então, o suporte que a gente precisava dar, de minha parte, eu dei. O suporte do presidente, que a diretoria poderiam dar, o clube deu. Eu sei que foi triste para todo mundo, mas não é fácil. Nós ficamos 40 dias dentro de um hotel. Nós não tivemos sequer um probleminha, que seria uma coisa normal. Nem um probleminha. O clube deu esse suporte, fez com que a família dos jogadores pudessem visitá-los após as partidas, entendeu? E isso foi fundamental. Foi fundamental porque no momento desse, você passar por tudo que nós estávamos passando e ainda ficar longe da família e dos filhos, não é fácil. Então é por isso que eu disse que a parte psicológica ia afetar bastante. E aí você tem, no final do campeonato, o Grêmio tendo que entrar em campo já há muito tempo, desde a enchente, tendo que ter os resultados e a cabeça não estando boa. Então, você, aquela pressão a cada partida e a cada 3 dias se passava uma rodada e a pressão continuava para fazer os pontos e não tinha tempo para recuperar, tanto a parte física como a parte técnica e a parte mental. Já tinha que entrar em campo de novo. E a pressão toda é muito grande. Então, quem está de fora, que não vive isso, ou não conhece isso, é fácil falar, é fácil cobrar. Mas quem vive disso, a gente sabe o quanto foi difícil para a gente. Mas eu volto a repetir, o presidente está de parabéns, a diretoria está de parabéns, que dentro do contexto, com todos esses problemas, eles contornaram muito bem, dando voos fretados para a gente, levando as famílias, levando os filhos para próximo dos jogadores. Eu acho que isso foi fundamental naquele momento. E a parte mental deles, a parte psicológica, basicamente eu vivo no futebol há muitos anos, eu sei o que o jogador precisa no momento desse, eu sei o que o jogador precisa ouvir no momento desse, e sei o que a gente poderia fazer por eles. E tudo foi feito. Mas não é fácil. Mesmo com tudo isso, não foi fácil. Renato,